mais um Pode Mãe no ar. E hoje com quem? Com a Gabi Cardoso. Roberta Lasno e a nossa convidada incrível chamada Mafê Maria Fernanda. Maria Fernanda é o nome original, Mafê é apelido e MF. Ela é advogada de direito de família, especializada em direito de família, e ela empodera as mulheres no digital, é isso? Me conta um pouquinho aí do seu currículo. E aí já traça um pouquinho desse paralelo aí da advocacia com esse empoderamento feminino aí no digital. Ai, gente, tá bom. Obrigada. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa energia é incrível. Sinta-se em casa. Sim, MF, Mafê, Marifê, enfim, quem tem nome composto, né? Acho que deve entender bem isso. E sim, sou advogada há 20 anos, especialista em direito de família. Com o digital, eu criei o meu próprio escritório, né, o meu próprio negócio, muito por conta da experiência que eu já tinha em gestão, porque fui gestora a minha vida inteira, e aí precisei, pela dor, entrar no digital, né, porque não tinha opção. Ou eu ficava chorando, Sim, ou eu dava um up na minha vida. A gente teve que fazer uma migração do Rio de Janeiro para São Paulo, porque meu marido, ele trabalhava naquela empresa O Vai, sim, entendeu? sim. Foi chamado naquele momento na Xincha e falou, é preciso ir para São Paulo. Então, nós viemos, essa migração começou a acontecer, eu abri meu escritório, em 6 meses eu faturei 6 dígitos. Uhul! Olha que delícia. E com isso comecei a inspirar, empoderar, e a mentoria aconteceu naturalmente. No início eu fazia uma mentoria individual, sem método. Eu percebia que as mulheres que chegavam muitas vezes, elas não precisavam só de orientação jurídica. Elas precisavam também de libertação financeira. Certo. E elas já tinham tudo dentro delas, porque assim é impossível que você passe a vida inteira sem resolver alguma coisa na vida de alguém. Você sabe resolver alguma coisa na vida de alguém. Você só precisa estruturar através de um método, levar isso para o digital e fazer acontecer. Ai, que legal. E Ela aí, é assim... tipo fada madrinha. É. Maravilhosa. E isso aconteceu em quanto tempo? Faz quanto tempo que você dá mentoria? Quantas mulheres você já atendeu? Conta um pouquinho desse processo aí de empoderamento feminino que a gente gosta. Nossa, a gente adora esse. Então, o escritório, ele no digital, começou a acontecer no início da pandemia. Tá? E foi assim que eu fiz os 6 dígitos em 6 meses, no início da pandemia. Tá. A mentoria, ela, na verdade, começou com advogadas. Né? Eu comecei a ensinar advogadas a saírem do físico e irem para o digital. Tá, com atendimento online, é isso? Exatamente. Estruturar um negócio remoto, online, trabalhar da sua casa, de onde você quiser. Sim. Fazer a sua 3ª, 4ª jornada, entendeu? Sim. Das Maldivas. Um home office de adoro. milhões. Entendeu? É. E eu comecei a ensinar advogados. Por quê? Porque eu já tinha muita gente que eu conhecia. Como eu fui gestora há muitos anos, então eu tenho muitos advogados, muitos estagiários, enfim. E aquilo começou a acontecer de uma forma genuína, natural. Com o tempo, eu percebi que o que brilhava meus olhos, o que me fazia levantar de manhã, enfim, é o empoderamento, ou seja, você libertar. Sim. Gente, mulheres que, a grande maioria que eu atendo, elas não têm, assim, não são pessoas desprovidas de dinheiro e nem de conhecimento, né, gerais. Então, eu fiquei muito impactada. Eu não sabia que as pessoas não tinham conhecimentos básicos e que elas viviam essa classe de pessoas, entendeu? Não tinham conhecimentos básicos, como, por exemplo, que não iam perder a guarda do filho se tivessem uma renda um pouco menor do que a do marido, que, enfim, passava a vida inteira construindo essa redoma do abuso para prender ali, enfim, sobre as rédeas dele, o que ele entendia que, enfim, tinha que acontecer. E eu, aos poucos, assim, quando eu fui libertando, quando eu fui passando informação, quando eu fui usando a rede social para passar informação... Para comunicar mesmo, né? Exatamente, tanto que aconteceu também de forma genuína o lema, né, que eu criei, que é a informação liberta, a libertação empodera, e o empoderamento leva a mulher ao lugar que ela quiser. Ai, cadê a palminha? Palminha! Muito bom, né? Nossa, Fala o seu tudo. Instagram já pra gente, por favor, já, né? Dá Nossa, arroba pras meninas, eu já enfim, pra quero quem entrar. estiver ouvindo a gente, enfim, assistindo. MF, _ Antorelli com 2 L's e I.
MF__ Antonelli. Antonelli. 2 L's e I. Isso. Tá. Já segue lá, gente, que olha, babado. Bacana. E aí, assim, você sentiu que foi uma realização profissional para você, é isso? Exatamente, assim, um propósito de vida, né? Sim. Aos poucos eu fui estudando bastante, enfim, aplicando todas as ferramentas, as técnicas. Eu fiz 500 mil mentorias, eu fiz 999 cursos, li 3.900 livros para poder, enfim, começar a aplicar o que eu queria. E aí eu descobri, né, que aquilo era muito mais do que uma missão, aquilo era meu propósito de vida. E eu só atendo as mulheres decididas, assim, eu sou operadora do direito. Então, se ela chegava para mim e ela tinha dúvida, né, eu não sei tudo, eu mandava para a cadeira do divã, e com isso eu fui fazendo as parcerias com psicólogas. Que legal. Isso é ótimo, cadeira do divã, dela, né? maravilha, sim, sim, porque muitas pessoas precisam ainda, né? Exatamente. E, até para entender que rumo vai seguir. Né? Exato. Tem um momento que você tá perdida, eu acho que é legal, vai pra cadeira ali do divã, entende, né, em que fase você tá e qual o caminho que você vai traçar, né, dali pra frente. Exatamente. E muito por conta da minha rotina, né, porque eu sou mãe, mulher, dona de casa, gestora do lar. Sim. Tenho que passar o dia inteiro. Eu falo que a gente passa o dia inteiro trocando capa, né? Então, eu boto a capa da advogada, eu boto a capa da mãe Uber, porque... A mãe Uber! Não é? Maravilhosa. Gente, vocês estavam falando aqui antes, eu peguei um pouquinho da gravação delas anterior, e aí eu vi elas falando das crianças pequenas. Queiram ter um adolescente, né? De 16 Aí, ó. anos. Ah lá, Roberta tá que Você vai perto. passar por isso. Que você se sente a própria mãe Uber, né? Meu Deus. Me leva aqui, me leva ali, eu Não quero é? tal lugar. Não é? Nossa. Não pode ser assim, né? Eu quero, apesar do empoderamento que eu falo muito na rede social dentro de casa. Pode Você tem que ser praticar, exatamente. Tem que acontecer. Então, assim, é uma questão também de falar de mim, né? E de falar de todo o meu processo de libertação. E eu acho que aquilo, de uma forma geral, foi conectando com tanta realidade, né? Foi ficando, era uma coisa tão real, tão verdadeira, que as mulheres acabaram se conectando comigo. Tanto que quando eu fui para a rede social no início, eu não comecei fazendo isso. Eu não entendi essa questão que precisava nichar, subnichar. E por isso também o processo, o método da mentoria deu muito certo. Porque quando a gente vira advogada, a gente acha que a gente precisa ser generalista. Qualquer pergunta que vocês me façam, a gente acha que precisa responder. E depois não, a gente vai percebendo naturalmente que é possível que você diga, tá tudo bem. Sim. Eu sou especialista, e isso de fato é algo que é bom, porque você contratar o especialista é excelente, né? Mas é uma cultura. Então, foi um processo de aprendizado para mim, enquanto eu aprendia, eu ensinava. Nossa, Legal. maravilhoso. E isso por causa da pandemia. Na pandemia que deu um start que vocês vieram pra cá. Então, meu amor, a gente veio há 5 anos, mas na pandemia foi o seguinte. A pandemia foi o caos. Ou eu chorava, ou eu levantava e ia pra cima fazer alguma coisa. Entendeu? Então, Sei bem. A pandemia fez assim, ó, com uma galera, gente. então, como para mim não foi opcional chorar, nunca a minha Nunca vida inteira. teve essa opção. Eu trabalho desde 15 anos. Maravilhoso. E tenho aquelas crenças limitantes, né? Minha mãe falava, você só pode sair de um trabalho e ir para o outro quando tiver certo. Quando você entrar na empresa, você tem que agradecer. Receber o salário era quase, né, um momento de... Glória. Oh, muito obrigada. Então, eu comecei a estudar bastante, uma forma de, enfim, de fazer acontecer. Porque essa coisa da rede social, ela mexe muito com a gente, né? A Muito. questão da exposição. A gente precisa estar muito E preparada, tudo né? virou rede social. Tudo gira em volta da rede social hoje em dia. Você vende tudo pela rede social. Você chama atenção. Você ganha muito dinheiro. É tudo agora na rede social. Então, você tem que se adaptar, né? Não tem como. Exatamente. Veio a pandemia e você tinha um negócio físico, teve que fechar e vamos vender na rede social. E tudo virou online, sem dúvida. Mas era uma tendência, né? Eu acho que só Mas acho que deu acelerou, um né? susto, Acelerou, deu um susto em muita gente que Acelerou. não era. Eu dessa acho, era. assim, eu tenho uma percepção de muita gente não era da internet. Quando veio a pandemia, todo mundo foi obrigado a ir para um ambiente digital. E com o fim da pandemia, o mercado ficou estranho. Estranho, porque assim, muitas pessoas quiseram voltar para o que fazia, só que já tinham um conhecimento sobre como era a internet.
Então, eu ainda senti, eu que trabalho muito com marketing de ação promocional e de vendas, e até mesmo a Pipu, né? Que foi muito grande, cresceu muito no ambiente pandêmico, né? Ele está muito confuso ainda, né? O pensamento de tipo, eu ainda não enraizei uma cultura digital, eu fiz aquilo por dor. Ao mesmo tempo, eu me acostumei com algumas facilidades, mas o meu processo normal é voltar meio que para a minha zona de conforto, que é como eu fiz a minha vida inteira. Então, eu acho que o mundo mudou. E eu acho que ele, pelo menos aqui no Brasil, ele ainda está numa fase de adaptação, sabe? Muita coisa tende a ir realmente para o mundo digital mais rápido. Mas ainda muita gente acabou passando por fraude, coisas do gênero. E aí isso também traz uma dor que faz com que a pessoa... Desista, assusta, né? Então, Assusta, eu senti que o mercado esse ano foi um ano meio estranho. Meio esquisito. Foi Eu acho de foi um ano sondagem, esquisito. né? O que eu vou fazer agora que acabou, né? O que eu vou fazer? Esquisito. Sei que acabou, né? Porque estão falando de... Bom, Ai, que loucura, ai, que loucura. Mas deixa eu perguntar aqui pra Mafê. Falando um pouquinho da sua especialização aqui no direito, né? Como é que é essa questão? E aí, falando mais de mulher, né? Porque a gente traz muita dor da mãe, né? Na questão de separação. O que você sente? Qual é a maior dor da mulher quando ela se separa? Qual é o maior medo na sua carreira? O que você tem para contar aqui pra gente? Numa separação, especificamente, o que você acha que vale de dica pra mulher? Se alguma tiver passando... Fora os próprios direitos, né? Quais efetivamente são? Porque às vezes você sabe muito superficial, né? Sim. E assim, se alguém estiver passando por esse processo, ou alguma amiga, enfim, ou se você tá pensando, né, em se separar, porque assim, se não tá bom, tem que separar mesmo. Eu sou super a favor de não arrastar, né? Legal. O que eu falo é o seguinte: tudo passa pelo processo do autoconhecimento, né? Tanto para você vender na internet, quanto para você, enfim, tomar qualquer tipo de decisão para sua vida e depois que você tomou a decisão, você conseguir passar de forma melhor. Porque a partir do momento que você dissolve uma união, é necessário que você entre com um processo. Né? Não tem como você dissolver uma união. Se você tiver filhos, você vai fazer isso, na grande maioria das vezes, judicial. Se você não tiver, você pode fazer de forma extrajudicial. Mas é importante que você dê um fim na relação. Por quê? Porque a outra pessoa pode contrair dívidas e fica difícil de você comprovar. Pode ter, enfim, várias questões que vão impactar ali. Então, você vai precisar. Para você passar por isso, você precisa estar fortalecida. E tudo passa pela questão do autoconhecimento. Então, assim, para mim, esse é o grande tchan da questão para tudo, para mim, é o autoconhecimento, né? Você tá seguro daquele passo que você tá dando. E fortalecido para enfrentar. Tá. E nem sempre, por mais né? que você não seja você, né, que de repente venha do marido a separação, você tem que se fortalecer e enfrentar aquela situação. Tá. Tem que encarar, né? Porque eu ia falar, nem sempre a pessoa vai chegar pra Mafê e falar, olha, estou muito preparada para separar, né? Tipo, a pessoa não sabe lidar com aquilo. E você tem que entender o momento que a pessoa tá. Tanto que, por exemplo, se ela tiver... Eu vou responder tudo que você falou, que o assunto é muito vasto. É muito amplo, né? É muito amplo. Tanto que, por exemplo, se ela está num momento, assim, a gente identifica, né, que ela está num momento, ela precisa até de alguém para passar por todas as reuniões com a gente. Então, ela tem que indicar para a gente uma pessoa da confiança dela, que ela possa, enfim, como tudo nosso é digital, a gente cria um grupo de WhatsApp, onde ela vai receber o acompanhamento do processo e de todas as questões. E ela indica uma pessoa da família ou uma amiga da confiança dela para passar por todas as questões junto com ela, entendeu? Olha que legal. Então, por isso importante. a humanização é muito importante. Assim, a gente entende que a grande diferença hoje, né, e você está a um passo do seu cliente no Brasil. A gente começou no Brasil e hoje a gente atende exterior também. Então, você está a um passo, porque você está na rede social, né? Sim. Então, tudo passa por isso, assim, pela questão da humanização. Antigamente, as pessoas para ir no advogado... Eu lembro da minha avó, gente. A minha avó, para ir no advogado, ela se arrumava, ela fazia a unha, ela passava era perfume. Era o evento. Entendeu? E estava preparada para encontrar, assim, aquela pessoa na cadeira, aquele prédio enorme, frio na barriga. E hoje, com a rede social, o que a gente faz, né? Com o escritório humanizado? A gente faz isso aqui, que vocês estão me acolhendo dessa forma, que para mim também é novo, mas para a gente se sentir, assim, tranquila, entendeu? E conversando, e
mostrando e humanizando. Olha, eu entendo o que você está passando, eu tenho empatia. Aqui a gente tem muitas pessoas que passam por isso. Eventualmente, a gente tem até uma cliente apoia a outra, entendeu? Ali. Ah, legal. Isso é legal. É uma rede, né? É uma rede. A gente está construindo. Inclusive, eu estou falando do escritório, não estou falando da mentoria ainda, mas depois eu vou falar dessa rede que a gente está construindo. A Rô já sabe um pouco. E aí, o que acontece é que ali ela chega, por mais que ela seja muito, muito, muito estudada, entendida de tudo, parece que quando está passando pelo processo, ela esquece. É igual quando você é mãe. Nossa, esquece tudo. Exatamente. Loucura. Exatamente, ela esquece. Então, assim, você precisa fazer uma cartilha, um beabá, tanto que a gente tem vários passo a passos. Entendeu? A gente tem vários e-books, enfim, a gente tem vários passo a passo, a gente literalmente pega na mão. Então, o que é importante? Ela vai fazer o quê? Ela vai dissolver a união, primeira coisa. Depois ela vai resolver a questão em relação aos filhos. Muitas vezes a gente consegue trazer, né, o queridíssimo para a mesa para fazer um acordo. O importante seria que a família pudesse resolver como vai ficar a rotina dos filhos. Como vai ficar a questão da pensão. E não o juiz, né? E não o juiz. Exato. Uma terceira pessoa que não tá ali naquela convivência. Então, assim, a gente leva para o juiz em último estado. A gente sempre tenta, de todas as formas, Resolver fazer antes. com que a família... Porque a participação do pai, gente, é fundamental. O problema é você encontrar o pai que queira participar. Putz. Jura? Entendeu? Na sua grande maioria de atendimentos, são mulheres mesmo, são as mães. Sim, eu Já aconteceu dos pais te procurarem? Então, a gente não atende, dependendo do pai, a gente nem recebe, entendeu? A gente atua, na verdade, no melhor interesse da criança, mas, obviamente, a gente tem que ter um lado, né? E 99% dos casos são as mães que estão efetivamente preocupadas com a criança, entendeu? Não é o pai que está. Então, assim, a gente não tem como atender a gente não atende o pai que não está preocupado com a criança, que não quer participar da rotina. Porque a gente entende guarda, né? Eles querem muito guarda compartilhada, mas a gente entende guarda compartilhada como divisão de responsabilidade. E dividir responsabilidade é, meu amor, levar na escola, buscar na escola, levar no pediatra, entendeu? Como se tivesse em E não ir levar para passear no parque um final de semana. Esse nome é pai recreativo. Ah, é pai recreativo. entendeu? O pai que só pega pra brincar, pra dar presente, pegar no final de Exatamente. semana. Tirar foto posta. Esse aí é o pai do Final de Instagram. semana Eu conheço. perfeito. Final de Eu semana conheço. perfeito. Faz Eu um tenho, selfie. eu tenho um na minha casa. É ex-marido. Ele é pai instagramável. Isso, Exatamente. Pai recreativo. Não, ele é pai instagramável, porque ele não pega pra recriar, né? Ele só pega, Pra tira tirar aquela foto e fala, aniversário minhas da filha. lindas. Aí ele vai, tira a foto, dá um beijo, dá um presentinho e vai embora. Beijo, tchau. Fica 5 minutos. Ai, que incrível. É pai instagramável. Exatamente. Nossa senhora, então, gente. a gente tem vários... Ele é fofo. Nem sei lidar. Ele é super fofo. Pois é. Dó. Mas é exatamente isso. Então, a gente tem os lemas, né? O lema que eu já falei da informação, a gente tem as capas, a gente tem o pai recreativo e a gente construiu uma E o pai história. instagramável. É basicamente isso, assim. Os recreativos, eles também não ficam tanto tempo assim, entendeu? Mas eles levam no parque ou, enfim, no McDonald's, normalmente é o lugar preferido. Ótimo, que é super rápido e fácil. Barato. E barato e claro que a criança vai comer. É lógico, exatamente. Só da Não batata. vai dar trabalho. Sorvete, batata e nuggets. Não sei. Exatamente. Então, assim, a gente entende que a guarda é divisão de responsabilidade Sim. e não de tomada de decisões, porque fica muito fácil, né? Não, vamos decidir se a gente vai colocar no judô, se a gente vai colocar no balé. Ah, tá bom, eu não quero que coloque no judô, eu quero que coloque no balé. Ué, mas quem vai levar para o balé? Sim. O balé, quantos quilômetros de distância, aonde, entendeu? Então, assim, fica muito fácil. E a gente tenta chamar para uma composição para que possa isso ser resolvido, né? A lei, ela diz que a criança ela tem que ter o padrão de vida do pai. Ela tem que manter o padrão de vida, enfim. Muitas vezes a gente também tenta isso amigavelmente e não consegue, porque aí eles entendem, esse é o grande problema, que a mãe ela vai estar usando o dinheiro para ela. Ai, gente. Aí entra a Pipu, gente. Eu não sei se vocês sabem. Mas a exatamente. Pipu, a gente está transformando ela num formato onde ela pode ser uma fonte de recebimento de alimentação, de pensão alimentícia. Então, ali vai ser garantido de que o uso de todo o valor vai ser utilizado efetivamente pela criança, porque nada do mundo adulto e Tem de na desejos Pipu. da mulher Sim. tem dentro da Pipu. Não vai comprar um relógio, uma bolsa, não tem. E ele né? recebe um relatório final do mês de quanto que foi feito, para onde foi usado aquele dinheiro.
Então... Que dá para pagar inglês, dá para pagar escola de natação, dá para pagar efetivamente as coisas da criança. A gente vem pensando ainda como que a gente vai fazer com a parte alimentação. Então, tem algumas empresas que a gente vem conversando. Mas a gente já tem o iFood dentro da plataforma. Então... A gente ainda está nesse impasse da questão de alimento em si, né? Então, a ideia realmente é fazer... Porque a gente recebeu muito relato, até a Mafê consegue reforçar, mas de que realmente o pai não quer fazer o pagamento da pensão por conta de que ele não quer trazer essa qualidade de vida, não é para a criança, é para a mãe. E eu tenho casos conhecidos de que realmente a mãe usava todo o dinheiro e não pagava a escola, não pagava as coisas. Então, assim, tem os dois lados, mas eu acredito que a grande maioria é o fato do homem não querer dar esse dinheiro e falar que a mulher está usando ele para benefício próprio. Hoje em dia, existe ainda uma obrigatoriedade do homem pagar alguma pensão para a mulher? Então, para ex-mulher, né, no caso. Existe, é difícil, mas assim, normalmente fixada entre 6 meses e 2 anos, para que a mulher possa se restabelecer, se reestruturar e voltar para o mercado de trabalho. Agora, em relação a isso que a Roberta está explicando, né, eu queria contar para vocês como é que é feito o cálculo da pensão e como é que funciona a obrigatoriedade do pagamento. A pensão, ela é um trinômio. Necessidade da criança, e a possibilidade de pagar dos pais proporcionalmente ao que eles ganham. Então, como é que a gente faz esse cálculo? A gente divide a despesa da criança da seguinte forma. Em uma planilha, a gente faz todas as despesas individuais da criança. Corte de cabelo, presente do amiguinho, enfim, todos os uso de higiene pessoal, remédio, roupa, escola, natação, inglês, tudo da criança. Saídas pedagógicas da escola. Tudo da criança. Isso é uma planilha, tá? A outra planilha é uma de planilha... milhões. Meu Deus do céu. De milhões. Exatamente. E essa é a questão. Cada um tem uma realidade. Né? Cada um está inserido numa determinada caixinha da sociedade. Sim. Então, não dá para comparar uma criança com outra criança. Total. Você não consegue comparar o filho do Neymar com lógico, com a minha filha. Entendeu? Não tem nem caminho. E da mesma maneira, enfim, de outros que não são realidades distintas. Então, por isso, a pensão ela é aplicada de acordo com a realidade, como eu falei naquele outro momento. Mas agora eu estou explicando a planilha. Então, você vai fazer uma planilha de despesa individual. E você vai fazer uma outra planilha de despesa compartilhada. A gente ensina as mães a fazerem isso também. Na planilha de despesa compartilhada, você compartilha as despesas de quem mora na casa. Então, a gente vai compartilhar IPTU, a gente vai compartilhar condomínio, a gente vai compartilhar água sanitária. Você está rindo porque você foi pessoal, o IPTU né? da minha casa. Que o digníssimo instagramável, nada. Se eu colocar só o que eu pago de IPTU, o que eu recebo de pensão, já é que... Gente, pegamos na dor dela, né? Nesse momento. Ela vai fazer um call com você. Então. Não, é que eu não vou falar de mim, porque é ridículo. Custa você pagar, tipo, mas sei você lá, você não menina, é tipo não. uma única mulher, não, entendeu? Não. É que pra ele a maioria. Assim, pra ele assim, tudo o que é extra é problema meu, entendeu? Eu pago a pensão. Mas a pensão que você paga não paga metade da escola de uma filha. Problema seu. Coloca na escola pública, entendeu? Problema seu. Tira, não sei, problema seu. É tudo problema seu. Mas fazer o filho tava ótimo, né, na hora. Mas tudo bem, enfim. Por isso que nós estamos fazendo esse sucesso todo. Eu não tenho, exatamente. Então, assim, é que eu não tenho mais força. Saúde mental. Pra ficar discutindo. Então, assim, a minha mais nova agora, ela quer porque quer entrar no basquete. Coloquei ela no basquete. Custa. Coloquei ela no basquete. Eu ia falar que ela ia ingressar no basquete. Eu falei, vou falar pra quê? Ai, que preguiça, né? Não vou falar. Dá preguiça, não vai adiantar nada. E não ia nem falar pra pagar, tá? Porque é óbvio que, você não inventou, porque tudo eu inventei, né? Eu invento. Eu sou muito criativa. Claro. Aí eu não falei nada.
Você é a grande maioria, Rô. Exatamente. E aí você faz essa planilha compartilhada de tipo água, luz, Então, IPTU. isso. Nossa, isso ia ser ótimo. Exatamente. Água, Assim, luz, IPTU. e não não fui eu que criei isso, né? Sim. Judicialmente, toda a pensão, por isso que a gente tenta primeiro fazer de forma amigável. Não tem jeito, a gente vai precisar entrar na justiça e esse é o direito da criança, não tem nada a ver com a mãe. Então, a gente tem a planilha individual, né? Que são os gastos individuais, como eu falei. E a gente vai lá para a despesa compartilhada de quem mora na casa. Então, vamos lá. A sua casa, eu já sei que são 4 pessoas. Sim. Então, você vai fazer o quê? 4 pessoas. Vamos pegar a moça que limpa, vamos pegar a água sanitária, vamos pegar o IPTU, o condomínio, vamos pegar a luz, vamos pegar o gás, vamos pegar tudo e dividir pelo número de moradores da casa. Assim, a gente encontra a despesa de cada um, gente. Ai, uma que mágica. incrível. Que incrível. Tipo, se Entendeu? moram 3 pessoas na casa e a criança é parte dessas 3... Vamos pegar o caso da Roberta. São 4 pessoas, 2 são as crianças e 2 são os adultos. Então, ele pagaria correspondente a essas 2 crianças. Isso. E como vai ser essa correspondência? 50% de cada um. 50% meu, 50% dele. Não, lembra do trinômio que eu falei? O trinômio é necessidade da criança e o que proporcionalmente cada um dos dois pode pagar. Então, vamos lá. Você ganha, que eu já sei, porque eu já te pesquisei, né? 900 mil reais por mês. Maravilhosa. Isso aí. Gente, eu tô gostando disso. É só vibração positiva nesse pó de mãe. Joga pro universo. Joga. E ele ganha, vamos lá, 1.500.000, Ah, tá. né? Ele tá Porque, melhor, gente, né? eu não gosto de falar pouco, né? Esse negócio de vir aqui pra falar no podcast maravilhosa, desse jeito, ficar falando pouco. De R$1.000. Não, claro. De vai dar. 1.000. Não, milhões. vamos logo no milhão, né? É. Isso. Então, só a gente milhão. vai fazer proporcionalmente. Então, essa regrinha, né, proporcional, cada um vai pagar o percentual proporcional ao que ganha. E não vai ser 50%. Ah, entendi. Entendeu? Então, mas só que eles vai pagar o correspondente a 2/4 das despesas compartilhadas. Ou seja, ele não está pagando para o seu boy, meu amor. não, e ele sim, nem está justo. pagando para você. Não. Ele precisa só entender isso. Não, que e ele nem tá tem pagando... que pagar, Mas, exato. mas qual a dificuldade do homem entender isso? Pois é, ele acha que está pagando para ela, para o boy dela, entendeu? E não é. Não, e eu tenho um conhecido, um menino que trabalhava com a gente. Ele... Não, minto. Foi um cliente que eu atendi. Ele falou assim, a minha irmã tá com um super problema. Porque ele falou que não vai pagar pensão. E se quiser, vai para juiz e vai pagar o que o juiz mandar. Daí ele vai preso, no caso. Vai. Aí ele falou assim, Alguém eu avisa. pago a pensão para ela ir comprar uma camisa do futebol. Ah, Ela não pode ter o trabalho de ela poder comprar uma camisa do futebol. Aí daí, tudo dali pra frente, tudo que ela fez foi com o dinheiro dele. Tipo, a menina que trabalhava comigo fez uma tatuagem. O marido achou que o valor da pensão foi o valor da tatuagem. Ai, E aí ela já não pode fazer mais Deus. nada da vida, porque tudo que ela fizer é o dinheiro dele, entendeu? Exatamente. Isso é o meu dia a dia. Hello. Então, assim, a gente tem pensões baixíssimas, tipo, pensão bem baixa. Sim, eu conheço. E ele acha que ela... Tô adorando. Eu conheço essa. Bem baixo. Mas pelo menos ele paga. Não. Não é que paga, né? Porque ele é reformado da Marinha. Então, na Aí hora que a gente desconta. separou, o juiz descontou direto. Por Desconta ele não direto da pagava fonte. nada. Por ele não pagava nada. Ele falou que eu tenho uma vida muito boa. Então, ele não precisa. Tudo bem, meu amor, mas você pode Ele trabalhar e ter a quase vida entrou boa com que você revisão quiser. de pensão pra eu pagar pra ele. É que ele não ganhou. Mas ele entrou. Mas ele não tá entendendo que a vida não é só boa pra você, é para suas filhas. Que é dele então. também. Então, mas ele entrou pra eu pagar a pensão pra ele. Gente, muito esperto. a vida é boa para quem trabalha. Homens, pra não quem sejam assim, Pra gente. quem trabalha em Ai, 3 que preguiça. turnos, né? Exatamente, Como isso que eu eu. ia Eu trabalho de falar. manhã, de tarde e de noite. Veste capa, tira capa, Exatamente. veste capa, tira capa, entendeu? Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. As despesas A vida da é criança boa pra quem acorda às 6, vai dormir às 11 e trabalha. Só isso. costumam dizer depois que isso é sorte, É né? sorte, eu adoro isso, Outro dia eu até gravei um Reels falando sobre isso. Falei, não, depois o pessoal vai falar que eu tenho sorte. Exatamente. Costumam dar esse nome. Mas veja bem, quando você coloca a sua criança interior para dormir, né? Coloca o adulto para poder fazer o que precisa ser feito, você levanta, querendo ou não querendo, Sim. você levanta, você acorda, você faz, você leva na escola, você leva no Sim. médico, você faz, entendeu? Enquanto, enfim, muitos homens estão querendo colocar a criança deles só para ficar Deixa eu acordada. te fazer uma pergunta, Mafê. E no caso, por exemplo, de um desemprego durante o processo? Uhum. Aí eu que vou te perguntar. Se você ficar desempregada, você fica sem comer? Não. Não.
você tem que dar um jeito para comer, né? Porque você não pode não comer. Então, se você come, meu amor, você alimente o seu pode filho. alimentar E aí, por alguém. exemplo, o seguro-desemprego, por exemplo, vamos pensar no caso não só da Roberta, como vários, de que a pensão ela é debitada da fonte. Né? Então, a pessoa trabalha, ele vai entrar dentro da folha de pagamento e já vai vir esse valor descontado. Quando ele recebe o seguro-desemprego, etc., ele sai do ambiente de trabalho. Isso também acontece ou não? Quando você entra na justiça, né, o juiz ele vai fixar um valor para caso de emprego e um valor para caso de desemprego. E esse valor, normalmente, ele é compatível com as condições, entendeu? Que são verificadas do alecrim. Do alecrim dourado. Temos vários, Alecrim gente. dourado. Temos vários termos. Nossa, o alecrim dourado. Olha. E na grande maioria, você acaba atendendo mulheres separadas. E como que funciona no caso, por exemplo, de pessoas que não chegaram a ser casadas e que o dito cujo sumiu, desapareceu, ou assim, saiu uma noite, rolou, aconteceu, engravidei e aí bola pra frente? Não atendo, na maioria, mães casadas, mulheres casadas, não. Eu atendo mães solos também. E a relação de pagar pensão não tem nada a ver com a mulher. Ela tem a ver simplesmente que nasceu com vida, respirou, veio dele. É igual, né? Isso. É responsabilidade. Exatamente. Essa é a responsabilidade com a guarda, e, enfim, com a convivência e tudo. Mas a responsabilidade de pagar pensão, ela vem desde a concepção. Sim. Desde que você engravida. Inclusive na gestação, né? Na gestação. Eu não sabia disso. Não, você tem responsabilidade na gestação. O pai. Alimentos gravídicos. Independente de ser casado ou não. E eu até ouvi falar, Mafê, dessa questão das planilhas, né? Você tem alguma dica de como a mãe constituir essa planilha e entrar nesse processo? Eu tenho. Me chama no Instagram. Isso aí. Perfeito. Eu ensino. A gente faz, inclusive, a gente une as mães e eu faço eventos e a gente ensina, entendeu? Agora, uma curiosidade, me conta, quantos por cento você consegue fazer amigável? Por exemplo, de 100, 50% você consegue fazer amigável? Infelizmente, não. É Não, muito né? triste, porque... É muito triste. Eu tava ouvindo... É muito triste. Eu estava ouvindo elas duas falando, né, que os pais são super presentes. E eu até elogiei, falei para que elas ficassem felizes, porque isso é o que a gente espera, mas a gente não tem. Não tem. Você acha que não vem mudando um pouco a realidade? Porque, assim, no passado existia muito aquela questão do machismo, onde o homem ia trabalhar, a mulher ficava dentro de casa, ela se submetia a várias coisas do homem, até por questão financeira, né? Porque ela era dependente financeiramente, e aí ela não saía de casa por conta dos filhos. Aceitava traição, aceitava abuso, apanhava, etc, etc. Com o tempo, essas mães foram educando os seus filhos, homens e mulheres. E eu sinto, né? Porque talvez seja o meu ambiente, de que o homem está mais presente, de que ele está preocupado também com a criança, de que ele também hoje é mais presente da vida infantil. Isso é só uma questão de percepção, talvez, de uma fatia de sociedade que eu vivo. E em números isso não acontece. Realmente, não houve essa mudança. Em números são ínfimos, mas o que eu posso dizer é o seguinte: estar preocupado, dizer que está preocupado não cabe mais. As pautas sobre as minorias, elas não cabem mais assim, eu queria muito aprender. Não, você tem que aprender. Hoje em dia, você não pode falar do negro, você não pode falar escurinho, é o preto. E você tem que saber como lidar com o preto. Você tem que saber que você não pode falar do cabelo, você tem que saber que a forma que você... Não cabe mais ele ficar te explicando sobre isso. Exato. A paternidade é a mesma coisa, meu amor. Acabou a questão de levar e dar miojo. Acabou a questão de botar para dormir sem colocar pijama e escovar o dente. Então, assim, ainda precisa, dentro dos casamentos, que as mães estejam o tempo todo sobressaltadas. Isso vai gerando um nível estresse. Exatamente. E aí, depois, a mulher é descontrolada. Entendeu? Boa. Depois ela é descontrolada, depois ela grita, depois ela tá... Nossa, mas você não tem condições de cuidar dessa criança. Olha como é que você tá no seu estado. Mas como o meu estado? Se eu tenho que avisar para você que a criança precisa escovar o dente. É o que eu falo. Entendeu? Graças a Deus. Não tem condição. Então, assim, não cabe mais... Eu sou... o básico, né? É o básico. Então, assim, não sou eu que tenho que te dizer, meu amor, que a criança não tomou banho. Não sou eu que tenho que te dizer que tem que você botar. fica sempre em estado alerta. E o que eu acompanho muito das mulheres mesmo pais que são super presentes
no aspecto assim, tô saindo de casa. Olha, eu deixei a roupa separada, aquilo você coloca dentro da mochila, a comida dele tá dentro da geladeira, essa comida você vai dar e, sabe assim, eu vejo que quando a mulher sai, ela já deixa meio que um script. Já. Ela que vai ligar se tem uma cozinheira em casa. Olha, essa comida que você vai fazer hoje, ela pode comer tanto. Não fez a lição de casa. Enfim, ela fica sempre nesse estado de alerta, mesmo que vai ficar com o pai. Então, para mim, não cabe. Para mim, não cabe. Porque, assim, é 100% ou não é nada, entendeu? Não existe mais... Ai, mas ele se preocupa. Nossa, ele é um pai. Bota um localizador no telefone da criança. E obriga a criança a ficar naquele estado de alerta, de tensão. Só gerando cortisol para a criança ficar cada vez mais tensa. Isso não existe. Criança tem que ser criança. Criança não tem que liberar hormônios de felicidade. Para que elas estejam tranquilas, seguras e cada vez mais afastem homens abusivos. Exato. Desde pequena. Aquela sensação tem que ser tão desconhecida. O cérebro dela tem que desconhecer tanto, que quando acontecer, e ela estiver no ciclo, porque a gente não casa com o sapo, né, minha gente? A gente casa com o príncipe. Exato. E pra gente entender que a gente está no ciclo do abuso, demora muito. Só que se aquela sensação ela é muito, muito, muito repudiada, ou seja, você não conheceu, significa que a criança ela vai crescer com isso. Ou seja, ela vai crescer com empoderamento, ela vai crescer com o sim, ela vai crescer com o amor, ela vai crescer com a ausência de repressão, de castigo, de violência física. E se acontece, por mais que ela esteja nas Maldivas, desculpa, porque eu tenho que jogar na cara, ela esteja nas Maldivas, ela vai repugnar aquilo. E ela vai sair, ela vai correr. E ela vai direto para quem deu amor para ela a vida inteira. Para uma família que é sustentável emocionalmente. E ela não sabe nem o que está acontecendo, mas ela corre. Ela corre. Então, é por isso que a educação respeitosa, que essa questão do abuso, isso tudo é muito importante desde pequeno. O relacionamento saudável é o que há, gente. Porque se você, criança, não aprende o que você fala, né? Não adianta você pegar o telefone, ficar o dia inteiro no telefone e falar, você tem que ler um livro. Leia livro. Olha, você só fica no celular. Essa é a minha briga em casa. Porque é isso mesmo. Essa é super minha briga em casa. Porque, gente, eu juro pra você, eu tenho vontade de tacar o celular, sabe aonde? Dentro da descarga e dar descarga pra ele sumir. Eu percebo, porque você... Eu sou péssima pra responder, porque eu tava até falando pra Roberta antes de começar, eu trabalhei muito tempo com evento. E o meu estado de alerta era 24 por 7, 24, sabe? Entendeu? Então, assim, quando ele tocava, eu já sabia que eu tinha que resolver problema. Toda vez. Isso foram 10 anos. Então, hoje, eu pego 1 hora no dia e eu respondo tudo que dá pra eu responder. Eu não fico respondendo, porque aquilo me faz mal. Esse estado de alerta pra mim de... eu tenho que pensar agora, eu tenho que resolver agora. Não, eu vou sentar no computador, eu vou ligar o WhatsApp web. Eu não respondo no celular. Eu só respondo na frente do computador. Porque eu tenho pânico. E meu marido, a cada notificação... Ele vê e responde. Então, ou seja, 24 horas. Tem gente que fala assim, gente, essas pessoas não trabalham, não fazem nada da vida. Não, faz nada. Assim, chegou uma notificação, chegou a notificação, o tempo inteiro. E aí ele fala assim, Maria Alice, você não pode assistir desenho enquanto você tá jantando. Não? Eu falei pra ele, não. Então, e por que você tá no telefone? Por que você tá... Fora política. Porque depois que começou essa questão política e tudo mais, e vídeo, etc. Ele tá escutando o Lula e o Bolsonaro o tempo inteiro. Eu não aguento mais a voz deles dentro da minha cabeça. Porque, assim, é o vídeo ligado toda hora. Tipo assim, vai entrar num elevador. Eu escuto o vídeo. Vai começar a comer, eu escuto o vídeo. Vai no banheiro, eu tô escutando o vídeo. Então, aquilo vai te gerando um estresse tão grande. E como que eu vou falar pra menina que ela não pode ficar? Não, ela vai querer. Acho isso. Eu acho que vale como dica, né? Não, aquela história de faça o que eu falo, não faça o que eu faço, funciona. É muito bonitinho quando você tá falando com adultos numa hora de lazer. Pra criança não funciona. Pra criança ela te entrega, não funciona. Viu? E ela, Gabi, se prepara, ela entrega tudo. Não, além de entregar, eu acho que assim, é uma questão dela absorver, o que é pior. Não adianta você falar pra eu ler um livro se você tá no celular. Não adianta você falar pra eu não ficar no celular se você fica o dia inteiro no celular. Tanto que uma vez eu não sou de ficar. Não sou mesmo, assim. Pra mim, o celular, eu abandono. Final de semana,
Ele fica dentro da bolsa. Não vejo. Porque eu sei que quando é algo urgente, todo mundo sabe que o Beto responde a cada 5 segundos. Vai eles falar ligam com pra ele. E aí, ele fala que ele é meu secretário. Ponto. E aí, um dia eu falei pra Maria Alice, estava sentada eu e ela, eu falei, você não vai comer com o tablet aqui, isso não faz bem. E eu não fico nunca. Aí ela saiu, foi lá pra sala emburrada, porque ela não tava no celular, no tablet. Eu peguei o celular porque eu precisava resolver um caso pra minha mãe, de um advogado também, é uma coisa que eu precisava resolver naquele momento. Ela olhou pra mim da sala e falou assim, então quer dizer que só eu não posso nessa casa? Ué, mas ela tá certa. Maravilhosa, né? E agora, ela retruca. Tá e aí, certa. eu falo que todos os seus defeitos estão na criança. É verdade. Assim, é muito duro você ver, porque você briga, mas quando você vai olhar no final, você fala assim, gente, sou eu. Sou eu. E eu Ou vou te ele. falar que isso não é um defeito, né? Que bom, isso Não, é uma qualidade. eu concordo, é uma qualidade. Porque ela se sente confortável para falar. O pior são as crianças... E eu peço desculpa. Quando eu tô errada, eu peço Tá desculpa. certo. Eu falo, amor, desculpa, eu tô errada. Exatamente, porque assim, o que você vê hoje são muitas crianças que entendem isso que ela entendeu, mas não se sente confortável de falar. Isso Se triste falar, vai levar um demais. tapa, né? Cala a boca, menina, eu que mando nessa casa. Exatamente. Mas E vai crescer como? Vai crescer como? Com baixa Com o autoestima. marido falando, cala a boca que eu que mando na casa. E vai tomar o tapa e vai entender que é amor. Que Porque amor para ela era o que o pai e a mãe É faziam. aquilo. É. Entendeu? Esse é o problema. Esse é o grande problema. Você estava falando, né, das frases e tudo. Tem uma também que diz: a palavra ensina, o exemplo arrasta. Exatamente. Né? É isso. Então, é basicamente isso. O exemplo arrasta. Se você reprime, se a criança não se sente confortável de falar, porque quando ela fala, ela toma um tapão, ou ela fica de castigo, né? Ela vai ficar em estado de tensão. Estado de tensão é sempre, tudo é relacionado a isso. A quantidade de cortisol que ela libera, enfim, que vai fazer com que ela seja uma criança propícia ao abuso, entendeu? Então, assim, é isso que a gente encontra muito. Então, como vocês perguntaram no início, né? As dicas que eu tinha para falar. Então, é o entendimento sobre o que é efetivamente a pensão alimentícia. Certo. Sabendo fazer a planilha correta, né? Tá. Então, com a divisão de despesas, que vai fazer com que você não se sinta mal se uma pessoa disser para você que você colocou o silicone porque ele está te pagando R$500 de pensão, e você vai ficar muito triste de aparecer na rede social com seu silicone novo. Você vai passar por todas as pessoas do bairro escondendo ele, entendeu? Não então, tem necessidade. essa planilha, ela é libertadora. Libertador. Nossa, essa é a palavra. Não, mas é o que eu disse para vocês no início. É uma questão de libertação. É porque quando você passa a ter conhecimento, te liberta. A gente até estava falando isso num outro podcast, que até a questão da educação, a partir do momento que você conhece a criança, que você conhece o processo de desenvolvimento humano, que você passa a ter racionalidade sobre aquilo, você já não sofre mais. Então, eu acho que nesse caso também, a partir do momento que você tem conhecimento sobre a lei e sobre a divisão efetivamente, aquilo já não te faz mais sofrer. Exatamente. E passa, de novo, lá atrás o que a gente falou, um dos 4 pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Né? E o autoconhecimento para o fortalecimento. No meu caso, inclusive, para trabalhar, eu aplico tudo isso que você falou. Porque para eu entender o que eu estou fazendo, e embora eu sou julgada, né? Porque, enfim, embora tudo que eu passo, eu continuo, é porque eu estudei muito neurociência, eu estudei muito a mente do homem. Eu adoro, gente, Eu adoro. estudei demais a mente deles. Então, assim, eu coloco eles em algumas prateleiras. Então, assim, exatamente o próximo passo. Na verdade, eles são muito previsíveis, né, Total. gente? Mas obrigada pelas suas dicas, Mafê. Até só para assim, finalizar, eu tô lendo um livro que eu acho que é Cê super sabe legal. que já acabou, eu né? sei. Tá. A Roberta é sempre quem corta e eu sou sempre que estende. Um minutinho. Eu tô lendo um livro, o Mafê, que eu tô gostando bastante, que chama A Felicidade. Como que é? A Forma de Ser Feliz de Harvard. Uma coisa assim. Nossa, eu nunca ouvi falar. É bem legal. E ele fala que a fórmula... Como que funciona a fórmula da felicidade, etc. É uma pessoa que estuda a felicidade há muitos anos. Que aí todo mundo fala, eu preciso ter sucesso para ser feliz. E, na verdade, é o inverso. Eu preciso ser feliz para ter sucesso. Exatamente. E isso é comprovado cientificamente. Sim. Mas dentro do livro, assim, para puxar o gancho do que você colocou, os conhecimentos científicos sobre esse assunto... foi feito algumas pesquisas, 7 pessoas leem esse documento.
Tá vendo? Dentro do mundo. Aí ele ainda coloca assim, são 7 pessoas que leram. Isso significa que com certeza tem uma mãe super feliz ali que também Sim. leu. Então ele chega a uma mãe feliz e 6 pessoas. Então, o quanto a falta de conhecimento e que o ser humano tem essa capacidade de produzir, de analisar, de ser analítico, etc., não poderia te ajudar na vida, sabe? Então, são conhecimentos que estão disponíveis nos artigos que as pessoas não leem. Né? Então, assim, que a neurociência hoje teve um avanço absurdo para entender o nosso processo humano, as nossas reações, os nossos relacionamentos. Sim, sem dúvida. As educações infantis. Não, e até as relações, enfim, no trabalho, em tudo, né? Efetivamente Esse livro em tudo. eu não li, mas assim, tem uma frase, uma máxima do Tony Robbins que ele fala que o sucesso é 80% psicológico e 20% só estratégia. Exatamente. E as pessoas não leem justamente por conta do psicológico, que hoje, cada vez mais, elas querem receber o conteúdo e entender o que elas precisam numa mensagem de 3 segundos. Exato. E uma foto. Ou um stories, um arrasta pro lado, como que chama? Um carrossel. É isso. Com 5 tópicos resumidos. Exatamente. E Que aí? ninguém lê o título de baixo, Não, né? não lê. A Exatamente. legenda não. A Não, legenda é demais. Exatamente. Mas é isso, gente. Eu adorei. Obrigada, Mafê. eu gostei Obrigada. muito Uma também. pena que acabou. Gente, procurem a Mafê lá no Instagram pra vocês tirarem todas as dúvidas. Enfim, se vocês estiverem passando por isso, se conhecerem alguém que tá passando. É sempre Com bom, né? certeza você tá conhecendo alguém. Com certeza. É sempre bom. Obrigada, viu? Obrigada, Beijo. beijo. Até Eu o que agradeço. próximo!